Dando continuidade à nossa análise com relação ao pensamento dos clássicos da sociologia sobre a educação, nós apresentamos no vídeo anterior a perspectiva durkheimiana de educação, que é um processo, um fato social, onde gerações mais novas irão educar, socializar gerações adultas, vão educar e socializar as gerações mais novas. Então, para que esse processo aconteça, é preciso que haja essa interação das gerações mais velhas com as gerações mais novas. O nosso próximo clássico, que nós vamos tentar observar qual a perspectiva trazida por Marx em relação à educação, é importante a gente salientar que todos eles vivenciavam, né, o mesmo contexto. Então, para Marx, né, a educação é uma forma de socialização, de integração dos indivíduos numa sociedade sem classes, no contexto do materialismo histórico. Então, é importante a gente resgatar esse pensamento de Marx no sentido de qual o objeto de estudo que Marx elege para a análise da sociedade? As classes sociais. Então, o olhar de Marx para a educação era voltado também para a educação em um contexto de classe, ou pensar na perspectiva de uma educação em um contexto onde as classes sociais não existiriam mais. No modelo marxista, infraestrutural, superestrutural, né, o dialético da relação recíproca, a escola faz parte da superestrutura, tal como o Estado, a família, por exemplo. Para Marx, eles compõem essa superestrutura. E a educação é assumidamente um elemento de manutenção dessa hierarquia social. Então, para o Marx, a educação num contexto de classe, né, de divisão de classe social, que era o que ele olhava para a sociedade e dizia que a sociedade capitalista estava dividida em duas classes, a burguesia e o proletariado. Então, para ele, a educação no contexto da sociedade capitalista exerce uma função de manutenção, de reprodução da hierarquia, ou seja, a manutenção e reprodução de um assujeitamento de uma classe a outra classe, ou seja, o domínio de uma classe sobre outra. Então, para ele, quando ele olhava para a sociedade capitalista, a educação tinha essa forma de socialização, mas uma forma de socializar para reproduzir o contexto de desigualdade entre as classes sociais, de controle de uma classe dominante sobre as classes dominadas. Isto é, de dominação da burguesia sobre o proletariado. Em 1848, é interessante que Marx vai propor um modelo de educação igualitário, no sentido de que todo o seu viés de análise social, o Marx vai pautar, né, a importância de superação do modelo, né, de sociedade capitalista, porque para ele esse modelo de sociedade era uma sociedade que tinha essa relação de dominação de uma classe sobre outra, onde a classe proletária estava num processo de total alienação, de não se perceber dentro daquele processo como classe dominada, de não se perceber também como sendo uma classe extremamente importante dentro do processo produtivo. Então, para o Marx, existiria a necessidade da burguesia sofrer, né, do ponto de vista, não diríamos sofrer, mas que o proletariado iria enfrentar esse sistema no momento em que eles tomassem consciência da sua condição de classe e da sua importância. Então, esse enfrentamento iria acontecer como foi o enfrentamento da burguesia para destituir um regime e implementar outro. Então, ele propõe em 1848 esse modo de educação igualitária. Para ele, era necessário três elementos para compor esse modo de educação igualitária, que seria a educação intelectual, a educação corporal, tal como é produzida pelos exercícios militares, né, a ginástica, a preparação do corpo para a eventual necessidade de um conflito, de uma guerra,
E o terceiro elemento seria a educação tecnológica, abrangendo os princípios gerais e científicos de todos os processos de produção e, ao mesmo tempo, iniciando as crianças e os adolescentes na manipulação dos instrumentos elementares de todos os ramos da indústria. Por que o Marx vai propor essa educação igualitária num modelo de sociedade onde as classes não existiriam mais? É importante citar que, para Marx, a educação no sistema capitalista era uma educação voltada, direcionada para cada grupo, ou seja, a educação ofertada, desenvolvida para a burguesia era uma educação que iria educar, socializar aqueles jovens, aquelas crianças a se manterem naquela condição de burgueses. Do mesmo modo, quando se pensa na classe proletariada, que era uma educação voltada para a manutenção dessa classe, ou seja, crianças e adolescentes futuramente seriam os novos proletários. Então, no momento em que essa sociedade ela é superada, a sociedade de divisão de classes, ele vai dizer da importância de se ofertar essa educação com viés igualitário. Então, por que a educação intelectual? Porque para ele era importante que jovens e adolescentes acessassem o conhecimento mais teórico, né, mais intelectualizado. O segundo, preparar o corpo para determinadas condições e situações que para ele era de suma importância, né, tendo como modelo os exercícios que os militares faziam com seus participantes daquela instituição. Então, a preparação do corpo físico para ele era importante. E a educação tecnológica seria a importância desses jovens acessarem esse conhecimento mais técnico e tecnológico, aliando ao conhecimento intelectual. Portanto, seria uma educação que seria voltada para todos indistintamente. Quando não teríamos mais burgueses e proletários, então seria uma educação para preparar a todos para exercer uma função dentro daquele contexto social, né? Sobretudo quando ele fala nos ramos da indústria, porque para ele o trabalho era extremamente importante para o desenvolvimento da sociedade. A relação entre trabalho e educação pensada por Marx é um princípio educativo. Então, para ele, educação e trabalho deveriam andar juntos, né? Estavam aliados. O homem total constitui-se a partir da articulação ensino-trabalho, desde a infância, a partir de uma preparação politécnica para desenvolver o maior número possível de ocupações. Então, esse pensamento é muito importante no sentido de que o Marx sempre teve o trabalho, né, no seu pensar, mas trazer a educação aliada ao trabalho era algo que faria com que o homem pudesse desenvolver todas as suas necessidades e ocupar as mais diversas ocupações, né, possibilitar ele estar presente nas mais diversificadas ocupações. Na base deste processo de preparação do indivíduo, né, no caso de preparação educacional, de preparação para o mundo do trabalho, encontra-se a triade: educação intelectual, a educação física e a educação profissional. Então, esses três elementos estão no modo de pensar a educação trazido por Marx, uma educação aliada ao trabalho. E para ele a perspectiva da educação, diferentemente de Durkheim, que pensava a educação como forma de manutenção da sociedade, de reprodução de um contexto social, o Marx vai trazer a educação como um processo importante para a revolução, uma educação para a transformação, né? Então, para ele, essa relação da educação, ela tem um ponto significativo no que diz respeito à revolução, que era o que ele buscava quando construiu a sua base teórica, também política. Então, era esse o pensamento de Durkheim. Então, a formação e instrução do proletariado é a porta para o conhecimento, mas também a porta para a transformação social da sociedade. Este é o caráter revolucionário da educação trazido por Marx, né? Então, é importante que a gente sempre alie esse pensamento do Marx ao viés político que ele vai desenvolver.